Pércio, portanto, traz aí as tuas análises, os comentários e algumas questões que tens a colocar ao engenheiro. Então vamos aí, Sérgio. Boa tarde, já estamos mesmo, boa tarde, e saúdo novamente a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, e de forma muito especial os painelistas aqui. Eu tenho aqui uma pergunta, tinha 3 perguntas, obviamente vou ser muito rápido também mesmo em observações, porque depois das observações que eu vou fazer, vão estar também interligadas essas perguntas e também permitirá o engenheiro Domingos Simões Pereira, pronto, também fazer aqui neste caso o contraditório. Pronto. A minha primeira pergunta, como nós falamos da democracia e sistema de governo, senhor presidente Domingos Simões Pereira, considera que os problemas da democracia na Guiné-Bissau resultam essencialmente da forma como os atores políticos exercem o poder, ou existe também um problema estrutural no próprio sistema de governo adotado? Para ser concreto, entende que o atual modelo semipresidencialista oferece condições adequadas para uma convivência equilibrada entre o presidente da República, o governo e o parlamento, ou a experiência guineense demonstra a necessidade de uma revisão profunda desse modelo? Essa é a primeira questão. Pronto. Depois, a segunda questão, vou ser rápido, que sistema de governo seria mais adequado à Guiné-Bissau? Especifico, se a experiência guineense demonstra que a coexistência de um presidente eleito por sufrágio direto e de um governo dependente de uma maioria parlamentar pode gerar conflitos recorrentes, considera que a Guiné-Bissau deveria preservar o semipresidencialismo, reforçar o parlamentarismo ou caminhar para um presidencialismo claramente definido? E quais seriam, na sua perspectiva, as vantagens e os riscos de cada uma dessas soluções para a consolidação democrática no país? Depois, a última questão, olhando para a experiência democrática da Guiné-Bissau, desde a abertura ao multipartidarismo, entende que o problema fundamental está no facto de termos um mau sistema de governo ou no facto de termos atores políticos que, independentemente do sistema adotado, procuram sempre instrumentalizar as instituições em benefício dos seus interesses? Dito de outra forma, se amanhã substituíssemos o atual semipresidencialismo por um outro sistema de governo, teríamos realmente resolvido o problema democrático da Guiné-Bissau ou apenas mudando a arquitetura institucional sem transformar a cultura política? Pronto. Estas são 3 perguntas, rapidamente, e vou fazer umas breves observações daquilo também o presidente Domingos Simões Pereira falou. Falou dos regimes, falou do regime e também falou do sistema, neste caso, de governo. E realmente explicou isso muito bem, mas só sublinhar aqui uma observação. Tanto nos sistemas que falou, regime, nós sabemos, regime democrático, exceto aqueles que vão degerando nas ditaduras, mas quando nós falamos, por exemplo, do sistema, num conceito democrático, nunca pode ser um titular de poder no sentido de ter poder absoluto, porque na democracia não há poder absoluto. Um dos pressupostos da democracia é o regime de separação de poder. E também mesmo nas monarquias nós falamos, monarquias democráticas, inclusive o caso mais famoso inglesa, e também mesmo aqui em Espanha e muitos países aqui, por exemplo, na Europa. Claro que vai dependendo do pendor, mas todos esses sistemas, quer seja o sistema da monarquia constitucional, o sistema presidencial, o sistema semipresidencial, enfim, com as suas várias pendores ali, inclinações, há sempre um balizamento de controlar o poder, porque, como o Domingos Simões Pereira falou hoje bem, o ser humano tem sempre a tendência de querer manipular, de querer controlar todo o poder, etc, etc. Pronto. E outra questão que eu queria destacar aqui, em relação a essa questão, nós precisamos também, enfim, perceber uma coisa. O Domingos falou que a Constituição não pode ser feita através de pequenas pessoas para impor isso ao povo. O povo é que deve escolher a Constituição que quer, etc, etc. Permita-me discordar nessa perspectiva. Por quê? Como eu disse na primeira sessão, o povo sempre é limitado. O povo não sabe das coisas. O povo tem que ser guiado, o povo tem que ser orientado. Obviamente que o povo faz decisão através do sufrágio, mas o povo, mesmo no sufrágio, o povo
mesmo nos países desenvolvidos, o povo não lê toda a matéria, o povo confia. Vou dar um exemplo. O engenheiro Domingos Simões Pereira tem um capital político na Guiné-Bissau, mas muitos não conhecem o seu pensamento político. Quando digo não conhece o pensamento político, muitas das suas posições políticas, etc. Estou a falar a maioria das pessoas, porque há pessoas que conhecem e conhecem bem. Mas por que as pessoas confiam no engenheiro Domingos Simões Pereira? Confiam porque inspira confiança e sabe que é um homem comprometido com causa nacional e que pode ajudar a desenvolver. O povo precisa de confiar em atores políticos para, enfim, dar essa atribuição poder para esse titular poder decidir as suas vidas. Pronto. Mas se nós vamos ver os pormenores, o povo não sabe muito das coisas. E a própria Constituição, esses são cientistas que têm que sentar e delinear isso e ajudar para que isso possa correr de um bom termo. Por exemplo, o engenheiro Domingos Simões Pereira foi presidente da Assembleia Nacional Popular e nos trabalhos preparatórios, inclusive, mesmo para a questão da revisão constitucional que depois não foi avante, é preciso ter assessorias, sobretudo de juristas e, enfim, de jurisconsultos, para poder orientar, para poder dar luzes. Obviamente que tem que ser depois sufragado através de representantes do povo, etc. Ou seja, voltando novamente naquela ideia que eu falei no início, as pessoas, para haver revolução, para haver desenvolvimento, é preciso uma pequenas pessoas que estão comprometidos com ideais na nação e, através dessas pequenas pessoas, fazer desenvolvimento. Nós vemos isso em todos os campos. Por exemplo, se nós vamos ver a revolução digital que se fala hoje, quem são pessoas que fazem isso? É uma pequena parcela das pessoas que são cientistas e beneficiam milhões de pessoas de todo o mundo. Nós vamos ver, por exemplo, perspectiva de desenvolvimento, os governantes. Aliás, o professor Reis Novaes escreveu um livro sobre o triunfo da minoria, porque falava a maioria que decide. A maioria, se nós formos ver em concreto, é a minoria que decide. Obviamente que a minoria decide de acordo com a delegação que a maioria lhe dá. Pronto. Por isso, essa ideia de nós falarmos que o povo tem que estar esclarecido da Constituição, o povo tem que estar, não me parece mais, enfim, coerente com aquilo que podemos considerar o próprio sistema democrático. E outra questão, agora sem ser mal interpretado, porque eu sei, nós quando estamos aqui a falar há vários recortes e os vídeos depois proliferam no TikTok e no Facebook, não quero ser muito mal interpretado. A questão que eu vou levantar e para terminar. Nós estamos agora na Guiné-Bissau numa situação muito sensível que vamos para questões de referendo que querem convergir poderes mais a nível da figura do presidente da República. Pronto. A minha intervenção, não quero que isso seja aqui, feita essa conotação. A minha intervenção é muito mais do que isso. Mas se nós formos ver, por exemplo, vamos tentar ser realista, se realmente o sistema semipresidencial ajuste à realidade da Guiné-Bissau. Por aquilo que eu pude extrair da conversa que o engenheiro Domingos Simões Pereira falou, parece que não colocou o problema no sistema, e é verdade, mas sim nas pessoas, na cultura democrática. E estamos de acordo daí. Mas nós sabemos que a democracia também tem várias facetas, tem várias inclinações e tem vários modelos que podem se ajustar. Nós, desde que eu me lembro, que nós entramos para um sistema democrático, nós estamos a usar o semipresidencialismo, e nós vemos que o semipresidencialismo não está a ajustar a nossa realidade. Obviamente tem esses ímpetos ditatoriais, etc., sobretudo na figura do presidente da República. Mas nós também não temos que ter complexos de pensar num outro modelo, ou de um presidencialismo, até porque a nossa realidade, se nós formos ver, um bom pater de família, um bom chefe de família, guineense, típico guineense, é chefe e não quer partilhar e quer ter poder, quer ter controle das coisas. A nossa realidade sociocultural é isso que demonstra. Essa é a razão pela qual os pais não aceitam ser questionados pelos filhos, embora as coisas estão a mudar, por causa desse monopólio do poder, etc. Pronto. Mas com isso eu não estou a dizer que eu defendo o sistema presidencial, não é com isso. O que eu estou a dizer, nós temos que ter a capacidade também de
debater as coisas e ver qual é o melhor modelo para nós. Não vamos ficar naquela postura irredutora de que o sistema semipresidencial que tem que ser a todo custo, e nós já vemos que isso não está a funcionar. Aquilo que eu digo, o remédio catacura. Se a pessoa está com dor de cabeça, está a tomar paracetamol e não está a resolver problemas de dor de cabeça, acho que não é sensato continuar a tomar paracetamol. Se calhar pode tentar um outro tipo de medicamento para resolver o seu problema. Pronto. Logo, nisto tudo, sem prejuízo, que eu disse, que não tem nada a ver com essa questão do referendo, até porque eu também não subscrevo este referendo e muito menos acho que devia ir avante. Agora, depois dessas situações todas, nós temos que pensar se realmente o semipresidencialismo ajusta a nossa realidade ou não. E por fim termino dizendo que, obviamente, que eu sou da opinião de que por mais que mudemos o sistema, não vai resolver se os homens não têm cultura democrática. Porque mesmo no sistema presidencial, o presidente não tem poder absoluto. Como eu disse, o regime democrático que nós vivemos não permite a absolutização do poder. O poder é separado, cada um tem a sua esfera de influência. E mesmo quando há esses ímpetos, pode, a pessoa própria, inclusive o presidente, pode ser destituído através dos representantes que estão no parlamento. Mas o que eu quero dizer aqui, termino com isto, é que nós temos que pensar essas realidades sem qualquer tipo de complexos, sem qualquer tipo de preconceitos, debater as coisas como são, mas, sobretudo, de ver a ideia de que, na Guiné-Bissau, o problema está mais, obviamente, nas pessoas, na questão da cultura democrática. O Domingos falou bem sobre o sistema americano. Mas a América sabe qual é o problema do sistema americano? Que não é um sistema, podemos dizer, até perfeito, porque não há sistema perfeito. Mas é porque as instituições são fortes. É aquilo que eu digo, as instituições, nós podemos mudar todo o modelo que mudamos. Se as instituições não forem fortes, nunca vamos conseguir avançar para a democracia. Repara só uma coisa, agora, concretamente, nós assistimos muitos abusos, inclusive o Domingos Simões Pereira, essas coisas que está a falar, sentiu isso na pele, mais do que qualquer um de nós está aqui a falar, ou guineenses atualmente, sentiu isso. Mas imagina, quando o Domingos Simões Pereira foi privado de ser candidato, de poder candidatar, nós sabemos desse abuso de onde é que veio. Mas se as instituições fossem realmente fortes, ia ser candidato. Por quê? Porque não havia nenhuma causa impeditiva para lhe impedir de candidatar. Mas por que não conseguiu passar? Por quê? Porque quem tinha esses ímpetos ditatoriais também controlou, comprou homens do Supremo Tribunal de Justiça e eles fizeram esse abuso. Por isso eu digo, a questão, quando há instituições fortes, não vai conseguir. Eu dei exemplo na semana passada e volto a dizer isso. Por exemplo, o caso de Trump. Trump tentou condicionar a nacionalidade dos que nascem no solo nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal recusou isto e tentou questões de imigração, muitas das suas situações, até inclusive ele está a tentar agora fazer terceiro mandato. Não pode fazer isso e o Supremo não vai permitir-lhe isso. Logo, se as instituições fossem fortes, aquilo que eu estou a dizer, não interessa alguém tenha tentado questões ditatoriais, não vai safar. Resumindo e concluindo, nós só vamos resolver a situação com as instituições fortes. Mas para haver as instituições fortes, é preciso haver homens comprometidos com a República, comprometidos com a nação, não comprometidos com uma certa pessoa, etc, etc. Termino dizendo uma nota. Também discordo em parte com o Domingos Simões Pereira quando diz, por exemplo, questões das leis, da proliferação das leis. As leis, mesmo quem é jurista, as leis estão sempre a sair, mesmo os juristas não sabem todas as leis que saem, têm a capacidade depois de interpretá-la, etc, etc. Mas todos os cidadãos guineenses, se houver instituições fortes, mesmo que não conhecem a lei, vão acabar por alinhar. Vou dar um exemplo. Os guineenses típicos, e permita-me dizer isso, sobretudo os homens, têm aquela ideia de querer bater nas suas mulheres ou bater nos seus filhos. Mas eles, quando vêm aqui na Europa, fazem isso. Não fazem isso. Por que não fazem isso? Por quê? Porque sabem, se fizerem isso, vão pagar consequências deste ato. E alinham todos. Por quê? Porque o sistema funciona. Um amigo meu que vive na Suíça diz-me assim, aqui na Suíça, não pensa que os suíços são melhores do que os portugueses. Mas as coisas funcionam lá. Se cometer alguma infração, vai pagar. Se for multado, vai pagar aquilo. E se não pagar, vai ter consequências na sua vida. Logo, isto tudo para dizer o quê? Porque nós, nem é preciso que todos sejam esclarecidos, mas se as pessoas sabem que, se fizerem alguma coisa, vão pagar porque as instituições são fortes. Quando falamos das instituições, falamos da justiça, falamos do Estado de Direito democrático, obviamente que
as coisas vão funcionar. Mas na Guiné o que é cá? Não há isso, há impunidade. Alguém acha que pode matar, que pode bater, que pode roubar, que pode fazer abuso, pode ameaçar, pode expropriar. Não vai dar em nada. Por quê? Porque não há responsabilidade política, porque não há instituições. Esta é a razão pela qual pisam na Constituição, fazem golpe de Estado, matam as pessoas, abusam das pessoas, excluem outras pessoas, não querem que outros vão para a Guiné, ameaçam e fazem tudo isto e ficam impunes porque não há instituição. Por isso, esquecemos essa ideia de modelo liberal ou transportar isso para a Constituição e verbalizamos isso. Se não há instituições fortes, se não há homens comprometidos com a democracia, não vai resultar. E isso não é preciso todo o povo guinense, nem é preciso, se calhar nem 30% da população guinense precisa ter essa noção. Basta que fosse 20% ou 15%, sobretudo aqueles que são titulares, para que as coisas funcionem. Pronto, este é o meu desabafo e desculpam por essa efusividade, mas quando falamos da Guiné-Bissau, às vezes descontrolamos. Pronto, e deixo essa questão para o domingo, certamente que vai poder ter aqui algum contraditório nas coisas que eu falei também nas perguntas que foram formuladas. Pronto. Muito bem, obrigado, Tércio, e talvez eu passava já a palavra ao engenheiro Simões Pereira, antes depois o Elmer e o Edson começarem então a colocar aqui várias questões do público, para dar também a sua resposta aí a algumas questões que o Tércio bem colocou. Sr. Engenheiro. Obrigado, Dr. Luís e Dr. Tércio, obrigado pela questão. Não, eu penso que antes de tentar qualquer exercício de resposta ou de posicionamento em relação às notas do Dr. Tércio, dizer que a ideia destas leituras é situar a forma como a obra está estruturada, as várias questões que levanta, mas a ambição é que a partir dessa apresentação iniciemos o verdadeiro debate e que o debate seja um debate sustentado em elementos muito concretos e que nos permitam realmente avançar para alguma aprendizagem. Portanto, não tenho ambição de, nesta fase, neste momento, já estar a dar resposta a tudo. Eu apresento um conjunto de ideias, um conjunto de teses, eu sustento a minha tese com base nos elementos concretos que eu utilizei e que referenciei, mas estou pronto para ouvir o contraditório, pessoas que pensam diferente, e enquadro isso naquilo que o Dr. Tércio acabou de dizer. Eu vou só dizer duas, três coisas muito rapidamente. Primeiro, pareceu-me que num primeiro momento o Dr. Tércio realmente discordava muito de mim, mas quanto mais falou, parece que mais se aproximou de mim. E no fundo, aquilo que eu sinto é que quero o produto, mas não quero o percurso. Não quero o caminho para lá chegar. Todo o produto exige um percurso, exige um sacrifício, e não há solução para o problema se nós não enfrentarmos o problema. Vou tentar ser mais concreto em relação a alguns aspectos. Discorda comigo quando eu quero um envolvimento mais alargado do povo e acha que o exercício da formulação da Constituição deve ser, de facto, uma responsabilidade de um grupo mais reduzido, dos cientistas, de pessoas que entendem da matéria. Mas eu acho que já não discorda comigo que a sua implementação, a sua observância, a sua eficácia depende da aceitação mais geral. O problema é como é que nós saímos de uma formulação que não envolve a todos para um cumprimento que já envolve a todos. O que eu estou a dizer, primeiro, é que muitas vezes, e eu acho que o texto fala disso de forma muito clara, nós tratamos a questão da lei fundamental, da Constituição, como um assunto eminentemente jurídico. E nós estamos a dizer, não. Constituição é o conjunto de escolhas que uma sociedade faz. É um conjunto de escolhas. E eu penso que nós não podemos discordar que todo o povo guinense tem o direito de opinar sobre as escolhas. Agora, quando nós saímos da escolha para a formulação,
aí compreendo que é preciso ter especialistas, é preciso ter gente preparada nesse sentido. Mas isso introduz uma alteração qualitativa muito importante. É que quando nós vemos uma Constituição pensada como um elemento jurídico, é muito pesado, é muito... Utilizou o termo científico, eu também vou utilizar. É muito científico, é muito distante daquilo que é o comum da população. Se na sua formulação for muito distante do comum da população, como é que nós nos surpreendemos que durante a sua implementação também continua distante da população? O exemplo que eu fui buscar do federalista e do modelo de formulação do coisa americano, não é? É de dizer assim, a Constituição não tentou responder a todas as questões. A Constituição não tentou entrar nos detalhes aonde só o constitucionalista consegue chegar. A Constituição tratou assuntos essenciais. Perguntas como: quem somos? Nós, americanos, quem somos? É americano o cidadão filho de americanos? Só? É americano o cidadão que é nascido na América? É americano aquele cidadão que nasceu fora, mas que veio e que adquiriu a nacionalidade americana? Quando essas perguntas são colocadas de forma tão simples e de forma tão direta, não deve ser impossível nós lançarmos o debate a nível nacional. E em função do consenso que se criar à volta dessas questões, nós termos os constitucionalistas, os penholders, que vão ouvir tudo isso e vão traduzir isso nas leis que nós estabelecemos. Você me pergunta, você diz uma coisa muito forte. Nós precisamos de instituições fortes. Você diz, aquilo que nós vemos na América não chega a ser o nosso caso, porque as instituições na América são fortes. Dr. Tércio, as instituições americanas não nasceram fortes. Eles tornaram-se fortes, não é? Por via das decisões que foram sendo tomadas. Se nós partimos do pressuposto que nós queremos um regime democrático, é verdade, mas como nós já partimos do pressuposto de que as nossas instituições são fracas, então vamos simplificar e vamos colocar o poder nas mãos de um ou nas mãos de alguns, muito poucos. Nós vamos consolidar outro regime, mas não necessariamente o regime democrático. Agora, há um ponto no qual eu penso que todos estamos de acordo, e eu penso que é esse ponto que depois vai rever toda a sua reticência em relação ao resto. Nós temos que perguntar, de todos os regimes que conhecemos, qual é que nós achamos o melhor para o nosso caso. E devemos ser livres de fazer a escolha que bem entendermos. Eu acho que, de facto, não temos nenhum regime melhor do que o democrático. Nós não podemos saltar logo para estar a discutir que sistema de governo é que é melhor, antes de resolvermos o problema de que regime queremos. Se nós escolhermos o regime democrático, eu vou estar mais à vontade com o facto do Tércio preferir o regime ou o sistema de governo presidencial. Porque aceita que, mesmo sendo presidencial, isso não está a significar a concentração de todos os poderes nas mãos de um indivíduo. Não é? Mas isso é depois de resolvermos o problema de que regime é que a gente quer. Se quisermos um regime monárquico, nós queremos um regime da aristocracia, nós temos que escolher que regime é que queremos. Uma vez feita essa escolha, aí chegamos ao sistema do governo. Porque, repara, eu vou só dizer isso para ficar aqui. Eu espero que vamos ter mais oportunidades de poder discutir com o Dr. Tércio sobre essa questão. Mas hoje nós estamos a falar de que o sistema de governo semipresidencial é tão complexo que é incompatível com a nossa realidade. Nós já tivemos um regime presidencial. Já o tivemos. Não é? E quando nós tivemos o sistema partido único, o que vigorava
era um sistema de governo presidencial. Não é? O presidente da República era chefe de governo, era também até chefe de partido. Ele tomava, era muito simples. Você quer saber quem é que manda na Guiné? Está lá. A gente sabe que é ele. Durante aquele período, chegou-se a uma altura em que as pessoas concluíram que a única forma de alternância é quando havia golpe de Estado. Não é? E, portanto, porque nós acumulávamos tanto poder à volta de uma pessoa que todo o exercício da governação não era o atendimento da expectativa da população, era no sentido de prevenir que outras entidades possam pôr em causa o seu poder. E, portanto, esse poder tornou-se tão musculado que a única forma de o afastar não é votar, não é propor alternância, é dar um golpe de Estado. E dissemos, esta não nos serve. E passamos ao sistema semipresidencial. Eu estou a votar a favor do sistema semipresidencial. Não é porque eu acho que é o melhor sistema. Não, eu tenho consciência que o sistema de governo semipresidencial é provavelmente o mais complexo, é o mais difícil. Mas é o que mais se aproxima da exigência da prestação de contas, tanto horizontal como vertical. Eu penso que isso é muito importante. E já que nós temos esse sistema, eu não quero ir para o apanágio africano, de sempre que eu encontro uma dificuldade, abandonar o sistema e procurar outro sistema. Nós temos esse sistema. Se estes sistemas todos que nós estamos a relatar existem pelo mundo, é porque funcionam. É porque funcionam. Por que é que não funciona na realidade guineense? Temos que ver o que é que nós devemos adicionar para que possa funcionar. E não simplesmente o abandonar. Agora, o que nós devíamos concordar, todos nós devíamos concordar neste momento, que o exercício da escolha do regime e, subsequentemente, do sistema de governo é um exercício que deve envolver a população guineense, a nação guineense. E não um grupo de pessoas iluminados que acham que eles têm a competência, a vocação de nos substituir na tomada dessas decisões. Este é o meu ponto de vista. Não estou a dizer que esteja contra aquilo que diz o Tércio, mas eu não penso que a questão da Constituição, a questão das leis, e quando diz que não está de acordo comigo em relação à questão das leis, não me parece que esteja contra aquilo que eu estou a dizer. Não é? Eu não sou contra as leis. Eu não sou contra as leis. Eu apresentei a Constituição, baseado nos autores que eu estou a citar, como uma lei superior, da qual emana todas as demais. Todas as demais. Agora, de acordo com essa mesma tese, esta mesma postulação, para que essa lei suprema possa realmente funcionar, não é? É preciso que tenha o respaldo daqueles que nós chamamos os governados. E o exercício para que os governados sejam os governantes não é tão linear, eu compreendo. Não é tão linear. Portanto, essas pessoas com mais capacidade que devem escrever essa nossa Constituição serão sempre importantes. Mas como o texto diz, eles não devem pôr no papel aquilo que resulta do seu pensamento. Eles devem ajudar-nos a compreender as várias opções que existem, os mais e os menos, os positivos e negativos de cada uma das opções. Quando fizermos a escolha, e eu volto ao exemplo inicial, se a pergunta é quem somos, Tércio, não há nenhum guineense que não tenha uma opinião. Não há nenhum guineense que não tenha uma opinião. Vamos imaginar uma segunda pergunta. O que nos representa? Que elementos nos representa? Todo o guineense vai poder opinar sobre isso. E, portanto, uma boa Constituição, baseada naquilo que eu estou a dizer e das fontes que eu consultei, não precisa ter 300 e tal artigos a tentar regular cada um dos aspectos do funcionamento da sociedade. Não. Nós devemos tratar os assuntos globais e depois deixar que as leis regulares, as leis ordinárias, possam o fazer. E termino aqui, porque é que, por exemplo, muita gente diz que
como é que se diz? O UK, a Inglaterra não tem Constituição. Não é? Por que é que muita gente diz isso? Na verdade, tem ou não tem? Tem uma Constituição. Mas por que é que se diz que não tem? Porque se for ver o texto que se apresenta como Constituição da Inglaterra, é um texto que estrutura a interpretação e a utilização das leis ordinárias.